Bem, eu queria começar com uma polêmica. Afinal, esse canal já é polêmico. Ele divide opiniões. Algumas pessoas criticam as coisas que eu falo, algumas apoiam. Enfim, tá tudo certo. Queria começar a falar sobre a Flor de Lis, a pastora que assassinou o marido. Ou melhor, mandou assassinar, né? Tramou o assassinato dele. Ela não botou a mão na massa. Mas isso não faz dela menos culpada. A questão é que a Flor de Lis se envolveu em várias polêmicas. Uma delas foi em uma pregação onde ela gritou, berrou aos quatro ventos que o homossexual é procedência maligna. E eu queria analisar esse termo no canal. Vem com Tio Fera! Aí galera, antes que eu me esqueça, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, não custa nada, dá um like, compartilha, assim você ajuda o canal do Tio Fera. Bem, começando por esse termo, procedência maligna. Eu, como sou uma pessoa curiosa, eu sou muito curioso, eu fui no dicionário e achei alguns versículos da Bíblia que falam sobre isso. Mas aí o que Jesus queria falar sobre procedência maligna? Jesus, quando fala na palavra sobre procedência maligna, ele fala exatamente assim: que seja sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Ou seja, ele estava querendo dizer que as pessoas não podem ser hipócritas e que elas têm que ser coerentes com aquilo que elas falam. Ou sim ou não. Você tem que ser direto, objetivo, claro. Você não pode ficar em cima do muro ou pensando no que vai fazer ou no que vai falar ou falar coisas que não condiz com a tua atitude. Você tem que viver o que você prega. Passando disso, seria procedência maligna. O mais interessante é que nessa passagem em questão, Jesus não cita em momento nenhum a homossexualidade. E a homossexualidade já existia na época de Jesus. Então ele poderia citar, ele poderia chegar e falar que o homossexual tem uma procedência maligna e que aí ele iria explicar e tal, mas ele não cita em momento nenhum. E a prova de que a homossexualidade já existia naquela época, e só lembrando a pastora Flor de Lis, que não é homossexualismo, é homossexualidade, porque na pregação, quando ela grita, ela cita esse termo, homossexualismo, como se o homossexual fosse doença. Ao meu ver, a psicopatia dela é que seria uma doença, porque ela mandar ou tramar o assassinato do marido, além de falta de caráter, é sim uma doença mental, né? Se eu colocar como doença mental, acho que vão até justificar esse ato dela, porque os crentes têm esse defeito. Eles, quando envolvem eles, sabe? No caso, uma pastora, aí eles botam a linguazinha dentro da boca, se calam. Eles não tomam partido. Mas quando quando são os pecadores que cometem os atos, aí, meu amigo, a coisa pega. Se fosse um homossexual que tivesse assassinado o companheiro, com certeza a galera do evangelho, os cristãos iriam para as redes sociais com toda a força. Mas como é uma pastora, fazer o quê? E aí o que é interessante é porque a prova de que existia homossexualidade naquela época é porque Deus cita na Bíblia que homens que se deitavam com outros homens, a sodomia, então é prova de que existia sim. A questão é que muita gente passa batido ou tenta justificar como se fosse algo estranho, algo anormal. Mas a Bíblia também relata de um amor entre Davi e o seu melhor amigo. Inclusive tem relatos que mostram bem uma intimidade assim, mas as pessoas dizem, não, mas ali não era relacionamento homossexual, não. Mas dá toda a característica que sim. Mas isso é pano para outra questão. Eu, como procurei no dicionário a história da procedência maligna, eu vou deixar aqui para que vocês possam ler.
ou vê. E aí procura no dicionário, bota lá no Google, procedência maligna, o significado, que vão aparecer e você vai entender melhor essa questão. O fato que eu queria trazer nesse vídeo é que, tudo bem, a pastora gritou já, berrou aos quatro ventos que o homossexual ou homossexualidade é procedência maligna. Mas aí puxando o currículo da pastora em questão, o que acontece? Ela casa com um pastor que na verdade era um dos filhos dela e que na verdade foi casado com uma filha dela. Então ela casa com um filho que era genro, é uma salada. E aí depois ela trama o assassinato dele por causa de dinheiro. Se isso não for uma procedência maligna, eu não sei mais o que é. E aí alguns católicos também vieram a público criticar o aborto. Eles agora descobriram o moralismo, né? Porque de moral, vamos combinar que não tem muito. Mas discutiram o aborto, criticaram a menina que ia abortar a criança. E aí vieram à tona também várias vezes criticando a homossexualidade, aquela coisa. Só que na Igreja Católica ela é conhecida pelos casos de pedofilia. E também tem a questão de um padre que recentemente desejou que os fiéis morressem, aqueles que não vão à missa. E aí você para e pensa, se isso não for uma procedência maligna, eu não sei mais o que seja. E aí puxando a sardinha para os espíritas, temos o caso do João de Deus, que de Deus não tem nada, tá mais para João do diabo. Porque o homem era simplesmente abusador, ele abusava de mulheres, né? Ele estuprou várias mulheres e foi condenado e tal. Então o que vemos nessa questão toda é que o problema não está na religião, mas sim nas pessoas. Toda religião tem gente que não presta. O problema é quando você arrota a santidade ou quando você julga pessoas, condena pessoas, critica pessoas, tendo o rabo preso, tendo o telhado de vidro. Foi o que aconteceu com a Flor de Lis. Ela sobe nos púlpitos e fala um monte de baboseira e critica os homossexuais e ataca todo mundo. E aí descobriram que ela manda assassinar o marido. A internet foi com tudo pra cima dela. Por quê? Ela é hipócrita. E aí fica toda essa questão. Isso é o que acontece quando os líderes religiosos decidem fazer julgamentos, bancar os juízes. Deus fala na palavra que o único juiz é Ele, só quem pode julgar é Deus. Mas existem alguns pastores, alguns líderes religiosos que querem bancar a palmatória do mundo. E aí nessa eles dançam. Por quê? Porque justamente as pessoas que estão sendo atacadas, elas vão ficar ali esperando uma escorregadinha. E aí com certeza esses líderes vão cair, porque ninguém é perfeito, todos falhamos. E numa falha dessa, pode ter certeza, o ataque vai ser certeiro. É por isso que não devemos fazer julgamentos ou coisas desse tipo, porque isso pode se voltar contra nós. Você imagina se eu chego aqui e começo a atacar os homossexuais, as prostitutas, começo a atacar um monte de gente, e aí depois as pessoas pegam algo meu fazendo ou cometendo tais coisas, ou eu cometo um crime ou algo do tipo. A internet vai vir com tudo para comer o meu fígado. E com toda razão, não é? Porque se cada um cuidasse da própria vida, se cada um olhasse o próprio rabo, não teríamos tanto problema assim. Mas o que acontece é que a hipocrisia sempre tem que falar mais alto. Esse é o problema dos religiosos, da religiosidade. Esse é o problema do meio neopentecostal e pentecostal. É porque eles se acham os porta-vozes de Deus, os donos do céu. E aí quando acontece um escândalo, é um escândalo. Eles botam para descer, eles são campeões nisso. A questão da procedência maligna. Eu não entendo até hoje por que o homossexual tem que ir para o inferno apenas porque amam ao outro que é do mesmo sexo.
Mas uma pastora que trama o assassinato do marido tem que ir para o céu, porque é pastora. Se a própria Bíblia fala que a quem muito é dado, muito é cobrado. Se ela é uma líder, ela tem responsabilidade sobre essa liderança porque ela está usando o nome de Deus. E Deus não vai deixar passar barato. E aí você acha que uma criatura dessa merece mais o céu do que os homossexuais que apenas amam ao próximo? Fica complicado, né? Se Jesus mandou amar o próximo. Só que, no caso dos homossexuais, o próximo é bem próximo, porque eles amam do mesmo sexo. Eu não vejo sentido nessa questão. Eu também não vejo sentido condenar pessoas ao inferno. Até porque parece que para os cristãos o mais interessante é o inferno do que o céu. Eles estão mais preocupados com quem vai para o inferno do que preocupados em levar pessoas ao céu. Talvez porque eles já prevejam que estão indo para lá. Bem, galera, esse é o vídeo combatendo toda a hipocrisia. E eu detesto esse tipo de coisa. Esse canal tem a função principal de combater toda a religiosidade, para que, enfim, as pessoas possam ser libertas de vez desse câncer que chegou no meio cristão. Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo do Tio Fera. Fui.